Olá, vamos continuar nosso estudo sobre hipermídias. Agora, nós vamos falar sobre o PowerPoint, que é um software de criação, produção, apresentação, mas que também pode se transformar num grande software educacional. Vou mostrar para vocês como que faz. Bom, vou abrir o PowerPoint então para a gente começar o nosso trabalho. Bom, o PowerPoint ele abre dessa forma. Fica sempre com uma tela inicial, você pode clicar e acrescentar o título que você quiser. Eu particularmente não gosto de trabalhar com esses modelos já prontos, porque às vezes eles te engessam um pouquinho. Então, vou selecionar e deletar tudo. Ok. Quando eu crio um arquivo, eu tenho algumas opções de edição. Venho aqui em Designer. Eu posso mudar a orientação do slide, retrato ou paisagem. Eu posso configurar a minha página, porque ele vem no padrão de apresentação, mas eu posso colocar no padrão A4 e também por aqui mudar a configuração da orientação do slide. Além disso, eu tenho alguns padrões que o PowerPoint já tem, que eu posso utilizar como referência na hora de construir algum material, ok? Eu gosto dele todo branco mesmo, então não vou incluir nenhum tipo de modelo desse. Tá certo? Muito bem. Você tem aqui ainda uma paleta de cores que você pode escolher para mudar. Estilos de fonte já pré-definidos que você pode também utilizar e alguns efeitos que você pode construir ao longo do seu material. Mas isso você pode alterar a todo instante. Além disso, no modo de exibição, tem algumas informações que eu gosto de colocar disponíveis de uma vez. É a régua, que te ajuda às vezes a dimensionar algum objeto, a linha de grade e as guias, porque também te ajudam nessa posição de algum objeto, alinhamento que você tenha desejo, ok? Então, vamos preparar dessa forma para a gente começar a trabalhar. Vou para a página inicial, onde aqui a gente consegue fazer as alterações básicas do PowerPoint. Com o botão direito, eu já consigo pensar em formatar o plano de fundo. Então, vou clicar aqui. Tem preenchimento sólido, preenchimento gradiente, onde ele vai tendo duas cores. Eu tenho algumas cores já pré-definidas que eu posso escolher, ou eu posso montar da forma como eu achar melhor. Tem algumas imagens ou texturas, você pode ter alguma imagem que você queira inserir também no PowerPoint, incluir, e aí fica a seu critério. Padrão de preenchimento, às vezes tem algum símbolo, algum formato de objeto que você tem interesse em colocar. E a cor você pode definir também, tá certo? Vou colocar um preenchimento gradiente, já com o tipo de cor definido, esse azul clarinho. E aí que eu posso escolher se ele é radial, se ele é retangular, se ele é caminho, ou se ele vai ser a sombra do título, ou linear. Vou deixar ele linear. Aqui também eu posso escolher a direção, que eu quero que ele seja linear. Eu vou colocar na diagonal mesmo, ok? Aqui eu, inclusive, ainda posso mudar algumas cores. Por exemplo, selecionando essa cor aqui, eu posso mudar para um verde. Então, ele já faz essa alteração dessas 4 cores. Aqui eu posso mudar para uma outra cor, um verde clarinho. Então, ele vai transformar o meu objeto, ok? Pronto, mudei a cor. Tá certo? Poderia até ter escolhido uma outra cor, mas vou fazer isso daqui. Posso colocar um nível de transparência, maior ou menor, e aí fica a meu critério fazer esse movimento. Correção de imagem quando eu insiro algum tipo de imagem. Bom, posso aplicar tudo ou a um único slide. Vou colocar para aplicar tudo. O que isso significa? E vou fechar. Qualquer slide que eu inserir agora, ele vai estar com esse formato, com essa cor de uma vez, tá certo? Bom,
Aqui a gente já tem, vou apagar para mostrar alguns modelos para vocês. Nesse botão Novo Slide, eu tenho algumas opções de inserir slide de título, título e conteúdo, cabeçalho, duas partes, comparação, só título, em branco. E aí fica a seu critério qual que você quer colocar. Vou colocar esse em branco porque a gente trabalha de uma forma mais livre, ok? Tem a opção também de Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai abrindo e ampliando o número de slides que eu quero colocar no meu PowerPoint. Bom, esse layout eu posso mudar a qualquer momento, né? Se eu quiser em algum slide fazer essa alteração, eu clico no slide, venho aqui, ele já automaticamente muda, tá certo? Então, vou voltar para o meu slide em branco. Além disso, aqui você insere caixa de texto, alguns elementos gráficos para você formatando o seu arquivo. Então, eu vou colocar uma caixa de texto. Regiões brasileiras. Então, vamos supor que o meu arquivo, né, a minha apresentação vai ser feita com esse tema. Então, selecionei, posso aumentar e diminuir o tamanho da letra, meu critério, fazer todo esse processo de formatação, centralizar, justificar à direita, justificar à esquerda, justificado, que é alinhamento tanto na esquerda quanto na direita, fazer essas configurações básicas, mudar a cor da letra, tá? Fazer maiúsculo e minúsculo, eu escrevi tudo minúsculo, eu posso colocar só a primeira letra da sentença maiúscula, tudo minúsculo, alternar, então eu posso brincar um pouquinho com isso aqui. Posso aumentar e diminuir a distância entre as letras. Posso colocar uma sombra, sublinhar, colocar em itálico, negrito, mudar a letra, né? Escrever numa letra diferente. Vou colocar essa letra aqui, ok? Então, aqui a gente começa a formatar o nosso trabalho. Além disso, a gente tem a opção de inserir um outro tipo de letra. Além da letra comum, eu tenho possibilidade de inserir um outro tipo de letra. Então, eu vou nesse botão Inserir, clico nesse texto Word Art e ele vai me dar essa opção de letra. E aí, eu insiro o texto que for melhor. Bom, essa letra ficou muito clara, então vou selecionar, venho aqui e escolho outro tipo de letra. Às vezes é essa, então essa, ou essa outra. Você pode colocar efeitos de letra. Vou colocar essa letra aqui, ok? Então, nós vamos falar sobre a região sudeste nessa nossa apresentação. Além de inserir letras com esse formato, eu posso inserir diversos outros objetos. Posso inserir cliparts, que são imagens do próprio PowerPoint. Vou localizar aqui, ver se ele tem alguma imagem. Então, eu clico na imagem, já clico, ela vem para a minha apresentação. Aqui eu tenho várias imagens do Brasil. Alguns desenhos, outras imagens. Eu vou colocar essa bandeira do Brasil. Eu posso clicar nesse botão aqui também, que ele vai me dar algumas opções. Inserir, copiar, disponibilizar offline, editar palavra-chave, visualizar. Mas se eu clicar no objeto, automaticamente já vem para a minha tela, ok? Bom, essa aqui não está muito boa por causa do fundo dela. O que eu posso fazer?
Nesse tópico formatar imagem, né, ferramentas de imagem, formatar, eu venho aqui nessa opção cor e vou definir cor transparente. Clico nessa cor branca e aí a minha imagem fica transparente. Eu vou girar essa imagem e colocar ela aqui nesse cantinho, ok? Pronto, meu PowerPoint está começando a tomar uma forma. Ah, mas eu coloquei como título o segundo slide. Então, eu clico no slide, arrasto para o primeiro lugar, ele automaticamente já mudou a ordem da minha apresentação. Posso fechar esse campo de clipart e posso inserir outros objetos. Então, posso inserir formas, quaisquer que eu tiver e que eu tiver interesse de inserir. Às vezes eu quero colocar um vídeo, um documento, ou um símbolo, uma estrela, né? Vou colocar esse aqui que não tem, a gente não está muito preocupado nessa questão do conteúdo nesse momento. Então, vou colocar essa carinha Smile, só que eu quero editá-la também. Então, venho aqui em formatar, vou selecionar cor de preenchimento da forma. Vou colocar amarelinha. O contorno da forma também eu quero um contorno diferente. Então, eu vou colocar essa cor. Pronto. Consigo fazer a edição que eu quero, ok? Além desses objetos, eu posso colocar uma imagem do arquivo. Então, posso buscar alguma imagem do arquivo que vá retratar, que tenha informação no meu computador. Vou usar essa imagem aqui, que é uma imagem que eu peguei da internet, e fala sobre esse movimento de Estado, Exército, para usar como referência, tá certo? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, e aí a gente vai configurando o nosso PowerPoint, a nossa apresentação, ou o nosso software educacional, ok? Muito bem. Então, ele já está começando a ter forma. Ah, Juliana, mas eu não gostei, essa imagem aqui ela está muito chapada, eu queria fazer alguma coisa com ela. Seleciono a imagem, venho em formatar, e aqui eu tenho opções de borda, de sombras, para poder ter um movimento mais interessante. Tem várias opções, escolha a que você achar melhor. Eu vou escolher essa daqui. Muito bem. Lembre-se sempre de salvar o seu arquivo, então vem em Arquivo, Salvar como, dentro da pasta, para você conseguir localizar o seu arquivo posteriormente. Regiões brasileiras, salvar. Pronto, ele já assumiu esse arquivo como um arquivo que eu estou construindo. Além de inserir imagens, a gente pode inserir vídeos e sons, gráficos e outros formatos. Então, vou mostrar para vocês. Tem essas ilustrações, que são Smart Art, que são alguns elementos gráficos que você pode inserir. Servem para poder fazer diagramas, matrizes, informações que você precisa, às vezes, de algum formato específico. Então, você pode incluir qualquer um desses objetos e fazer a alteração necessária. Aqui eu vou colocar, por exemplo, Brasil. E as regiões.
mas está faltando uma região. Então, como é que eu faço? Clicando nesse botão, ele vai abrir os textos. Eu clico aqui e dou Enter. Ele já inseriu mais uma região. Sudeste. Ok? Bom, então, o meu diagrama está pronto. Mas eu posso escolher outra cor. Então, eu venho aqui nessa paleta de cores. Posso escolher esse modelo, posso escolher um outro conjunto de cores, o que ficar melhor para o trabalho que eu estou realizando. Eu gosto desse modelo aqui, dessas cores. Posso incluir outros tipos de formato. Brincando de acordo com a minha necessidade, com a minha possibilidade, ok? Bom, então vou colocar dessa forma. Então vou mudar a cor da escrita desse objeto porque está um pouco claro. Então eu venho aqui na página inicial, clico no Azinho, ele automaticamente vai mudar a cor do meu objeto todo. Posso colocar negrito, posso aumentar o tamanho da letra, e aí eu vou precisar aumentar o meu diagrama também. Clico aqui do lado e aumento, ele vai aumentar proporcionalmente, ok? E eu consigo identificar todo o trabalho. Então, eu posso inserir mais objetos. Um desses objetos é o gráfico. Vou escolher um tipo de gráfico que eu tenho interesse em colocar e vou clicar em OK. Automaticamente ele já vai abrir para mim o Excel. Eu posso fazer as alterações dos dados que eu tenho interesse. E a partir daí, ele já vai configurando e alterando o meu gráfico também. Posso mudar o layout a qualquer instante e posso formatar o meu gráfico, ok? Muito bem. Fechamos a formatação do gráfico, ele já assumiu como vai ser esse trabalho. Você pode escolher cor, fazer algumas modificações ou tipos de gráfico, né? Alterar esse tipo de gráfico. Não gostei desse, eu quero colocar esse aqui. Ok, a gente tem essa opção para ir alterando, para ir mudando os gráficos que a gente trabalha, ok? Muito bem. Então, inseri o gráfico, posso passar para a próxima página. Bom, vamos começar a falar agora das transições, né? Eu posso fazer uma transição de um slide para outro. Então, eu clico no slide que eu quero, de um para outro ele vai recortar, o outro eu quero revelar. Então, ele vai ter um movimento diferente. Esse outro, ele tem barra aleatória, né? E aí, eu vou criando um modelo de apresentação. Na hora que eu clico na apresentação de slides, ele vai me permitir fazer esse movimento. Ele ficou como o último movimento escolhido. Esse objeto é um GIF, você pode baixar da internet ou usar o que já está disponível no seu PowerPoint. Ele é uma imagem que quando você insere e coloca no modo de apresentação, ele assume o movimento dele. Vou dar ESC para sair dessa apresentação. Quero colocar esse efeito de revelar. E aí eu tenho a opção de aplicar a todos ou aplicar a um só. Aqui eu vou mudar. Aqui eu vou descobrir. Vamos ver os efeitos que ficaram. Então, você pode ir fazendo esses efeitos aleatórios, ok? Você pode ter algumas opções ainda nessa mudança de slide. Esse avançar slide pode ser ao clicar do mouse, ou então você pode definir um tempo para ele ficar e você utilizar para passar o slide. Então, vou usar aqui 10 segundos.
os 5 segundos, só para a gente testar. Não vou clicar. Automaticamente ele já para e já passa para o próximo slide, ok? Para esse aqui ele não ia passar porque ele está ao clicar do mouse. Então, você pode ir programando esse movimento. Além disso, você tem a opção de animação, que é animar esses objetos que estão na página. Quando eu seleciono os objetos, ele libera esses movimentos, ok? Então, aqui, como eu selecionei todos, ele está fazendo o movimento com todos eles. Vamos supor que eu quero que apareça esse. Vou escolher um movimento, aqui ele pode girar, ó, esse elástico, o pulso, vibração, barras aleatórias. Vou colocar esse zoom. E esse aqui, eu quero algum efeito. Vou colocar para aumentar. Vou colocar essa flutuação. Então, na hora que eu coloco o meu processo de apresentação, ele já vai ter feito essas alterações. Ok? Muito bem. Então, assim eu posso fazer com todos os outros objetos que eu utilizar. Posso abrir aqui esse painel de animação, que facilita essa estrutura de animação. Eu consigo visualizar, consigo fazer algumas alterações nesse efeito. Por exemplo, iniciar ao clicar, ou com o anterior, iniciar após o anterior. Posso pegar a opção de efeito. Então, quando eu tenho um texto maior, eu posso colocar a entrada de cada linha ou de cada palavra, fazer algumas intervenções específicas nessa animação. Quando eu estou no modo de edição, ele vai me dando essa opção 1 e 2, que são as animações que vão acontecer. Posso executar sem precisar colocar no modo de apresentação, que ele já me mostra como que funciona. Posso reordenar, mover para baixo, posso colocar um primeiro e depois o outro, e aí eu vou invertendo esse meu jeito de aparecer na tela. Apresentação de slide. Aqui eu vou configurar como que eu quero que apareça o meu slide, a minha apresentação e todo o meu trabalho. Eu posso escolher algum slide para ser oculto. Então, ou com o botão direito, eu clico em ocultar slide, ou então eu venho nessa apresentação de slide e clico aqui em ocultar. Ele automaticamente vai colocar uma margem no número do meu slide e um traço, fazendo com que, na hora que eu crie a apresentação e exponha, eu passando de uma tela para outra, ele não vai aparecer o gráfico, que é o que eu tinha colocado como oculto, ok? Então, funciona às vezes para você não precisar deletar um material que está no seu arquivo, mas que você também não quer que ele apareça. Você pode usar e testar intervalos para poder passar uma apresentação. Pausar a gravação, continuar a gravação. Ele está contando o tempo que vai ficar nesse slide e o meu tempo total de apresentação. Posso fechar. O tempo total de apresentação de slide foi 25 segundos.
Deseja manter os novos tempos de slide quando exibir a apresentação? Sim ou não. Ok? Então, aqui ele já coloca o tempo que eu gastei para cada slide, facilitando o meu trabalho da próxima vez. No tempo que eu marquei naquele cronômetro que estava ali na tela. Muito bem? Agora, nós vamos ver como inserir um vídeo. Então, vou voltar aqui nessa tela de baixo para o modo onde eu consigo visualizar os slides na lateral e aqui fazer a edição do slide. E vou nessa aba Inserir, venho aqui e clico em Vídeo. Posso inserir um vídeo do arquivo, um vídeo do site, um vídeo do Clipart. Eu vou inserir um vídeo do arquivo. Ele vai abrir para mim a tela para eu localizar algum vídeo que eu tenha interesse de usar. Eu vou pegar esse vídeo que eu já tinha utilizado, Atitude é Tudo. Pronto, aí aqui ele me dá essas opções. Eu posso configurar essa apresentação, essa reprodução desse vídeo. Então, eu venho aqui, eu posso cortar o vídeo, eu posso fazer fade in, fade out, eu posso executar o vídeo em tela inteira, ocultar quando não estiver em execução, iniciar ao clicar ou automaticamente. Então, vou colocar automaticamente na hora que eu dou play aqui para poder começar a apresentação de slides, automaticamente o vídeo vai iniciar. Vou dar ESC para voltar para o modo de edição. Aqui eu posso aumentar e diminuir de tamanho. E ele vai ficar incorporado à minha apresentação. Uma outra forma de inserir vídeo é a gente colocando o hiperlink. Então, vou passar para o próximo slide, onde eu vou colocar um botão, uma forma que tem o formato de um botão com vídeo. Clico aqui. E aí, aqui eu vou colocar hiperlink. Ele já abre para mim essa tela automaticamente. Eu clico aqui, hiperlink para o próximo slide, ou então, lá no final, outro arquivo, ou outra apresentação do PowerPoint, ou site. Então, vou para outro arquivo. Clico em OK. Pronto. Na hora que eu coloco no modo de apresentação, ele já vai me dar o caminho do vídeo. Quando eu clicar, ele já vai abrir a reprodução do vídeo normalmente no computador. Bom, é interessante que você coloque no vídeo, principalmente quando você tem crianças menores, o vídeo já acoplado à sua apresentação, né? Então, é uma forma, fica a seu critério, da melhor maneira possível. Além desses botões que já tem esses formatos, você pode ter aqui para passar para frente, para trás, você pode colocar qualquer outro botão ou escrito para ter um hiperlink também. Então, eu vou colocar as setinhas para poder passar de um slide para outro. Então, vou inserir aqui, setinha, vou copiar, Ctrl C, para o outro slide, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aí, para o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar de novo, colocar na mesma posição. E aí, aqui eu vou vir em formatar, girar, inverter horizontalmente, porque ela fica para o outro lado. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, já que essa é a minha última tela da apresentação. Então, eu posso fazer isso em qualquer objeto da tela, mas eu escolhi fazer com essa setinha. Então, vou clicar na setinha, botão direito, e vou marcar aqui hiperlink.
ele vai me abrir essa tela de hiperlink. Aqui eu posso direcionar o que eu quero fazer com esse objeto. Passar para o próximo slide, ir para um outro documento, abrir um outro arquivo recente. Então, eu vou clicar nesse colocar nesse documento, porque aqui ele já vai me dar todos os slides. Esse é o slide 3 que eu coloquei como oculto. 4, 5, 6, então eu quero que essa setinha, a primeira setinha da página 1, vá para a página 2. Então, eu clico em OK. Vou desocultar esse slide, botão direito. Vou desmarcar essa opção, pronto, agora ela já vai aparecer. Aqui no slide 2, eu vou fazer a mesma coisa com essa setinha. Hiperlink, slide 3. No slide 3, eu vou pôr hiperlink para slide 4. E do slide 4, eu vou com hiperlink para o slide 5. Ok? E agora, voltando, eu faço a mesma coisa. Do slide 5, hiperlink, eu vou para o slide 4. Ok. Depois eu vou para o slide 3. Agora eu vou para o slide 2. Pronto. Então, vamos testar os nossos botões? Coloco no modo de apresentação. Então, próximo slide, próximo slide, próximo slide, próximo slide. Volto, volto, volto. Esse aqui, ó, tem um problema. Era para voltar mais e ele não tá voltando. Então, vamos dar esse aqui tem que voltar para o 3. Então, vamos editar hiperlink, volta para o 3. Esse do 3 tem que voltar para o 2. Hiperlink, volta para o slide 2. Aí. Então, vamos testar agora. Funcionou? Funcionou. Então, a gente agora já tem botão. Muito bem. Então, vou salvar o nosso arquivo para garantir que a gente não vai perder aquilo que a gente está fazendo. Bom, agora nós vamos fazer atividades. Vamos colocar algumas ferramentas diferentes. No meu computador tem essa barra aqui, desenvolvedor, que é uma barra onde a gente tem esse campo para preencher a caixa de texto quando está no modo apresentação. Quando a gente insere uma caixa de texto comum, bem, aqui você tem que, para inserir algum texto, você tem que estar no modo de edição. Quando você coloca no modo de apresentação, você não consegue editar esse texto só aparece para você. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa incluir esse outro objeto para ele poder mostrar e conseguir fazer essa interação quando está no modo de apresentação. Então, essa aba desenvolvedor, se não tem no seu computador, é simples. Você vem em arquivo, clique em opções, vem na personalizar faixa de opções e aqui provavelmente vai estar desmarcado. Então, é só marcar todas as opções. Se clicar no mais em para você conferir, clique em OK. Pode ser que o seu computador seja uma versão anterior a essa, mas é muito próximo. Você tem que achar esse botão de opções e localizar para aparecer essa barra desenvolvedor. Então, ela vai aparecer no seu computador. Você clica nela e clica nesse símbolozinho aqui, caixa de texto, ABC. Clicou, selecionou. Então, com esse objeto, você consegue fazer texto lacunado, cruzadinha, alguma palavra para ser preenchida, alguma coisa que você tem interesse que possa ser utilizada. Então, essa caixa de texto, na hora que a gente coloca no modo de apresentação, eu consigo editar, colocar informação nela sem precisar estar no modo de edição
do computador. Só que aqui vocês vão perceber que eu posso escrever, ó, e ela vai ficar, ela não vai dar Enter, ela não vai criar uma barra de rolagem para eu poder acrescentar mais texto, mais informação. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir que ela faça isso? Eu clico aqui 2 vezes, ela vai abrir uma caixa de edição do Visual Basic, que é o software que está por trás dessa caixa de preenchimento. Então, nós vamos mexer em 3 opções, tá? Nós vamos mexer nesse Enter Key Behavior, que nós vamos colocar aqui de false para true, porque ele vai permitir, então, fazer dar Enter e passar para a linha de baixo. Então, nós mudamos esse Enter Key Behavior para true. Agora, para poder funcionar passar esse Enter, conseguir ir para outra linha, eu tenho que ir num outro campo que é o Multiline, colocar também aqui True, porque aí ele vai me permitir dar Enter. E para colocar a barra de rolagem, eu tenho que ir na Scroll Bar e colocar essa opção de barra horizontal, barra vertical, ou então as duas. Então, vou colocar aqui barra vertical. Pronto, agora eu vou sair, fechar e voltar. Vou colocar no modo de apresentação para ver a diferença. Pronto, agora ele já passa para a tela de baixo e à medida que for dando a necessidade, ele abre a barra de rolagem para a gente poder ver o que está escrito no nosso texto, ok? Então, essa barra ela pode ser maior, esse campo pode ser maior. Se eu quiser dar Enter e digitar na linha de baixo, também ele vai me permitir, ok? Então, preciso fazer essas 3 alterações para conseguir fazer essa digitação de mais texto nesse mesmo campo. Quando a gente faz texto lacunado, a gente não precisa desse espaço todo, a gente não precisa dessa barra de rolagem, é só inserir o campo. Né? Quando a gente faz cruzadinha também não tem necessidade. Então, vou mostrar para vocês. Vamos supor que essa seja uma pergunta discursiva, então por isso que eu preciso de um espaço maior. Vou dar ESC, vou sair, então vou colocar aqui embaixo. Aqui em cima eu insiro uma caixa de texto normal. Então, o aluno pode, vou clicar aqui, vou aumentar a minha ordem, então, inserindo esse objeto. Então, ok, já criei uma atividade. Clico em sim, ele vai abrir essa tela, porque isso é uma macro. Você pode dar sim que ele vai salvar normalmente. Vamos passar para a próxima atividade. Então, vou inserir aqui uma caixa de texto comum para escrever cruzadinha. Então, vamos lá. Aí eu vou inserir novamente no desenvolvedor aquela caixa de texto e vou começar a colocar e montar a minha cruzadinha. Eu vou montar a cruzadinha do tamanho desses quadradinhos aqui, tá? Então, posso, para não ficar inserindo cada hora, eu vou criar Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí eu criei minha cruzadinha. Então, pronto, pensei em todas as palavras, em tudo que eu vou usar como referência para minha cruzadinha. Então, aqui eu estou só terminando de ajustar as distâncias entre as palavras, entre as letras. Vou ficar mais perto um pouquinho. Pronto, agora montei a minha cruzadinha. Vou inserir os números para as pessoas conseguirem identificar. Então, 1, 2. Aqui eu posso colocar um botão qualquer, escrever alguma coisa dentro dele. E colocar dicas. Essa parte de dicas vai estar na outra página. Então, aqui, ó, dicas cruzadinha.
colocar. Pronto, escrevi a ordem das cruzadinhas, as dicas. Vou aumentar o tamanho aqui. E vou colocar um botão de voltar. Vou colocar um botão aqui. Pronto, agora eu vou colocar hiperlink, botão direito hiperlink. Agora eu vou voltar para o meu slide da cruzadinha. E esse aqui eu vou colocar hiperlink para o meu slide das dicas, ok? Então, na hora que eu coloco para funcionar, eu tenho aqui, eu consigo preencher. Ficou faltando. Então, pronto. Eu coloquei os botões e agora eu vou testar para ver se minha cruzadinha tá ok. Então, vou preencher aqui. Eu quero ir lá nas dicas. Vertical. Qual é o nome do país em que você vive? Brasil. Então, vou voltar. Clico aqui e preencho o nome do país. Vou voltar nas dicas. Qual o nome da capital do país? Brasília. Voltar. Qual o estado que você tem como capital de Boa Vista? Roraima. E assim eu vou preenchendo a minha cruzadinha, ok? Muito bem. Pronto, já conseguimos. Na hora que eu dou ESC, você vê que o que eu preenchi no modo de apresentação permanece. Então, você pode fazer uma atividade e corrigir depois com seus alunos, pedir para que cada aluno salve o seu arquivo e você leva todos os arquivos para poder fazer a correção. Você pode avaliar da melhor maneira possível para você. Igual eu fiz a cruzadinha, é possível fazer texto lacunado. Então, a gente pode pensar num texto lacunado aqui. Então, é uma outra atividade que você pode fazer também. Então, vou inserir uma outra caixa de texto. Vou dar um espaço aqui. Então, eu venho aqui no desenvolvedor, insiro aquela caixa de texto, dou esse espaço, na hora que eu coloco no modo de apresentação, clico aqui, e aí eu tenho a informação do mesmo jeito. Estou clicando para salvar, ele vai me dar aquela mensagem, ok. Então, aqui eu já tenho 3 atividades. Escreva 3 características da cidade de Belo Horizonte, cruzadinha, dica da cruzadinha e o texto lacunado. Então, vou colocar agora o botão, o menu, vou pegar um outro slide, passar aqui para frente, vou colocar como menu das minhas atividades. Vou colocar tudo maiúsculo. E vou colocar 3 opções aqui.
pergunta. Cruzadinha. Texto lacunado, tá? E aqui eu vou colocar hiperlink. Hiperlink para perguntas. Qual que é o meu slide de pergunta? Esse slide. O texto lacunado, meu slide de texto lacunado. Hiperlink. Esse aqui. E a cruzadinha. Hiperlink. Ok, tá? Agora, para cada um desses slides, eu tenho que colocar um outro botão, que é voltar. Para o menu atividades. Hiperlink. Ok. Aqui eu posso Ctrl C e Ctrl V. Não tem problema. Não preciso colocar botão nesse Dicas, porque esse Dicas eu vou voltar para a cruzadinha e a cruzadinha já tem esse link para atividades. Vou salvar de novo. Então, vamos lá, vamos testar esses botões que eu criei. Pergunta, foi para pergunta, volta para atividade. Texto lacunado, volta para atividade. Cruzadinha, cruzadinha, vou para a dica, volto, vou para atividade, ok? Então, a gente já está criando vários botões e já conseguiu fazer esse jogo de informações. Bom, tem essas formas de construir, e aí agora eu vou construir uma última atividade para mostrar para vocês também. Uma outra opção que a gente tem, às vezes o aluno ele não tem esse conhecimento já de alfabetização, ele não sabe preencher. Então, um aluno de educação infantil. Então, a gente pode criar outras formas, com projeto de identidade, identificação de algumas letras. Então, eu vou inserir, por exemplo, um desenho de uma lua. Vamos tentar localizar aqui. Vou em ir. Vamos ver se tem um desenho de uma lua aqui. Aqui, ó. Então, vou inserir essa lua. Cliquei no objeto, já veio para cá, né? Vou colocá-la assim. Muito bem. Eu queria só a lua. Se eu consigo achar uma outra. Um desenho. Bom, vamos deixar esse desenho. Tá bom. Então, a lua, tá? Então, agora, eu vou colocar um espaço para o menino escrever a palavra lua. Vou aumentar aqui a espessura do traço. Vou mudar a cor também, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V, para eu mostrar quantas letras tem essa palavra. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar várias letras. Então, eu vou colocar aqui letra A, e aí eu vou aumentar essa letra para ficar bem visível para o aluno, colocá-la em negrito. Vou mudar o preenchimento dessa forma também e o contorno. Pronto. Então, ficou assim. Agora eu dou Ctrl C, Ctrl V e vou mudando as letras.
Então, eu vou colocar 3 letras embaralhadas para o menino identificar qual é a palavra que ele vai ter que escrever. Então, começa a minha atividade aí. Posso gravar algum texto, alguma fala minha, né, para ajudá-lo nessa pergunta, ou então, na hora da atividade, eu conto, tá? Aqui eu não vou gravar porque é o mesmo sistema que a gente utiliza no Audacity. Então, você pode gravar e inserir esse som. Vou mostrar para vocês como inserir esse som, mas não vou gravar efetivamente alguma ordem para essa atividade, tá certo? Então, olha só. Você quer que o menino consiga preencher a palavra lua. Então, eu vou copiar e colar esse slide várias vezes, porque é aí que eu vou dar as ordens para ele do que vai acontecer. Eu só vou colocar link nessa primeira letra, que é a letra que ele vai ter que usar. Então, eu vou colocar hiperlink para o próximo slide, que é o slide 12. O que eu vou fazer nesse slide 12? Aqui ele ficou azul porque ele marcou. Eu quero marcar o objeto todo, não só a letra. Então, eu vou no hiperlink, objeto, no slide 12. O que eu vou fazer no slide 12? No slide 12, eu vou pegar esse objeto e já vou colocar ele no lugar dele. Então, na hora que o aluno clicar aqui, se ele clicar, não tem que acontecer nada, ele vai passar para o próximo slide, porque eu ainda não travei isso. Mas aqui ele não tem link, aqui ele não tem link, e aqui ele é o único que ele tem link. Na hora que ele clica, o L vem para cá. Aí eu vou para o próximo slide. Que aí eu tenho que copiar e colar, ó. Não adianta eu copiar e colar tudo antes. Eu tenho que copiar e colar à medida que eu vou fazendo. Então, esse aqui já está assim. Agora eu venho, copia e colo o slide igual estava. E aí, para o 13, eu já coloco a outra posição da outra letra no lugar certo. E o que eu vou fazer no 12? Na letra que eu quero que ele clique, eu vou com o botão direito, hiperlink, e indico que ele tem que ir para o slide 13. Então, vai dar esse mesmo efeito. Estou no slide 11, o hiperlink só está na letra L, quando vira essa mãozinha, cliquei, depois só está na letra U, cliquei, e aí agora eu vou construir o próximo. Então, eu vou copiar e colar esse slide, e agora, no slide anterior, eu vou clicar no A, botão direito, hiperlink, vou para o slide 14, e no slide 14, o que eu vou fazer? Levar esse objeto para o lugar dele. Então, agora a gente já tem uma atividade também para criança, mas sim, você pode fazer isso com desenho, com letra, com o que você achar melhor. Então, automaticamente ele já consegue entender. Na hora que ele termina, por exemplo, e vem para esse slide, o que eu posso fazer? Eu posso inserir um som. Então, eu venho aqui em inserir áudio, vou colocar um áudio do Clipart, por exemplo, esse aplausos, né? Vou testar aqui. Qual desses que vai ficar? Ou esse outro aqui, inserir. Vou deixar esse primeiro aqui. E aí, o que eu faço? Depois que eu inseri esse aplauso, eu peço para ele iniciar junto com a reprodução aqui, ó. Ao clicar, não. Eu venho aqui, executar entre slides. Vamos testar para ver como é que vai ficar? Então, cliquei. Ele automaticamente já vai dar o ok que o menino acertou, ok?
Então, eu posso esconder esse símbolo aqui, colocando em cima da letra, botão direito, eu venho aqui em enviar para trás. Pronto, ninguém vai saber que tem esse objeto ali atrás. Ok? Muito bem. Então, gente, aqui a gente teve várias opções. Deixa eu colocar aqui nesse menu atividades mais um botão. Vou chamar aquela atividade forca. E aqui, hiperlink, eu vou editar, porque agora eu copiei e colei aquele slide. Então, vou colocar aqui no primeiro, dou OK. E esse aqui, Ctrl C, copio. E vou colocar aqui na hora que eu terminar essa atividade, eu volto para aquela gama de atividades. Pronto. Quando a gente vem aqui para salvar, ele salva as informações todas. A gente pode inserir, então, e verificar toda a apresentação que a gente criou. Com som, com vídeo, com várias informações. Eu vou deletar esse último slide aqui e vou rodar para a gente ver como é que vai ficar, ok? Aqui ele tem aquele tempo que a gente colocou, por isso que ele demora um pouquinho. Pronto, agora eu posso passar para frente. Continuo passando para frente. O vídeo que nós inserimos. O vídeo da mesma forma, só que com esse link. Ah, mas aqui aconteceu uma coisa, a gente não colocou o link para atividades. Então, ficou aqui só o hiperlink, né? Então, temos que sair e colocar Ctrl V aqui para esse campo de atividades também. Vamos testar agora? Atividades, fui para atividades. Pergunta, volta, texto lacunado, volta, cruzadinha, dicas, volta, atividade, forca, faço atividade, volto para o campo de atividades. Pronto. Então, as minhas atividades e o meu PowerPoint está pronto. O que acontece? Quando a gente coloca no modo de apresentação e vai clicando na setinha, ela vai fazendo o movimento que a gente quer. Então, se o aluno, por exemplo, ele não tem tanto traquejo e utilização do mouse, ele pode ter dificuldade de clicar fora e perder o lugar. O que a gente faz para garantir que ele não vai fazer isso? A gente põe ESC, vem aqui em apresentação de slides e vem configurar a apresentação de slide. Nesse campo, o que a gente faz? Apresentada em um quiosque tela inteira. Porque o que ele vai fazer com isso? Ele vai dizer que você só pode clicar onde tem botão. Se você clicar fora, você não consegue fazer a atividade mudar de slide. Então, ele só vai seguir aqueles botões que você colocar. Então, eu clico em OK para a gente poder testar. Então, eu travo a tela. Olha só, ele só vai acontecer na hora e do jeito que eu tinha determinado para aparecer cada coisa. Se eu clicar fora, ele não muda a tela. Ele só vai mudar a tela aqui por causa do tempo ou então porque é o botão que eu coloquei. Mas nessa aqui, ó, ela não vai fazer nenhum movimento de mudança de tela. Então, na atividade, você clica em pergunta. Você não consegue mudar de página, a menos que você clique em atividade, a menos que você vá para o texto lacunado, que você vá para a atividade que você tem interesse. E aí, os botões todos que a gente fez testando. Esse aqui, principalmente, esse tipo de atividade, ó, clicou fora onde não tem botão, não tem hiperlink, ele não vai conseguir. Clicou onde tem um hiperlink, ele vai conseguir. Ok? Bom, pessoal, é isso. Para sair desse modo, eu clico em ESC e eu volto para o modo de apresentação, tá certo?
Então, a gente criou um PowerPoint interativo, transformou o PowerPoint, ao invés de ser um software de apresentação, que foram as primeiras partes que a gente conversou, mas também num software que tem interação e que o aluno pode construir. Você, professor, pode construir para o seu aluno. Se o seu aluno já tiver um conhecimento um pouco maior, um pouco mais velho, ele mesmo pode construir esse material, né? E aí a gente tem como trabalhar a criatividade e construir vários objetos, vários softwares, várias possibilidades para o nosso aluno. Espero que vocês tenham gostado. Continuo à disposição de vocês para o que se fizer necessário, tirar dúvidas, alguma coisa que a gente não falou. Um abraço, bom trabalho!